Hoje, 7º jejum. Hoje chegamos, não é o final do propósito, porque o propósito não termina aqui. O propósito é para o ano, tanto é que o ano todo nós trabalhamos com a manutenção dos projetos de conquistas para 2021. O propósito é para o ano. Mas hoje o nosso 7º jejum, domingo que vem, vocês vão receber o azeite consagrado. Nós vamos fazer a corredor de carros, a unção de todos os carros, como sempre fazemos, como todos os anos fazemos. Então nós vamos ungir, todos os veículos, todos os carros, e fechando aí esse ciclo dos jejuns. Hoje é o último, mas domingo que vem nós entregamos os azeites a vocês e fazemos as unções. Amanhã cedo, nós pastores, nós já viajamos, porque nós temos todo o nosso trabalho espiritual em cima, trabalho de oração, de consagração, em cima dos próprios projetos de vocês. Mas amanhã cedo eu gostaria muito, estou fazendo uma convocação a vocês. Eu não vou sair sem fazer a live, e eu estou convocando vocês para estar comigo às 6h30 da manhã para a oração. Que oração é essa? Eu quero orar e quero essa união com vocês. A gente está cansado de saber que todas essas medidas que são tomadas aí pelas autoridades, isso aí não resolve coisa nenhuma. Você sabe disso. Já está comprovado isso no mundo inteiro, tá? Até a Organização Mundial da Saúde já falou sobre isso, que isso aí não resolve nada. Então, o propósito é político, o propósito é mais profundo. Tem alguém que assistiu um vídeo que foi postado e compartilhado por todos nós ontem, que foi postado no canal da Bispa e foi compartilhado por todos nós, que se chama Agenda? Viram? Assistiram? É assustador. Então pense comigo, você olha isso, 1958, todo o plano sendo trabalhado sutilmente, e hoje você olha e vê tudo que já está estabelecido, o comunismo, o socialismo, essa linha progressista, da forma que vem sendo trabalhada, você vê que sutilmente, porque o propósito deles é justamente esse, não é mais através da guerra, é interno. E como é interno? Está lá o plano. O que tinha que ser atingido e enfraquecido? Que eu sempre falo isso para vocês. 2 coisas é o alvo direto. Aliás, são muitas, mas 2 são os alvos diretos, o que precisa ser completamente abalados, porque abalou essas 2 estruturas, o resto é fácil. Quais são essas 2 grandes estruturas? Igreja e família. É o limitador. E aí, o que aconteceria? Aí seriam infiltrados no meio da igreja. Quais são os planos? A igreja perder o propósito, a igreja sair do seu alvo.
pender para um lado simplesmente socialista. A família. Então se desestrutura a família. Então é muito fácil, porque qual é o objetivo? As crianças. É muito fácil, inclusive está lá. Me dê 4 anos com teu filho, simplesmente, é o que acontece nas escolas hoje. Só 4 anos, o que você levou uma vida para fazer em 4 anos, eles incutem e formam o caráter, a personalidade e a visão deles. Molda completamente, do jeito que quiser. Então, e por isso hoje estão nas escolas, está lá, né? Que o alvo seria as instituições de ensino, o alvo seria a igreja, as famílias, introduzir como normal o homossexualismo, como algo totalmente normal, a depravação, colocar como algo extremamente normal, tudo isso sendo trabalhado de uma forma muito sutil no meio da sociedade, e isso vai sendo incutido internamente. Então não preciso mais de guerra para conquistar, eu conquisto de dentro para fora, né? E vai dominando, que tem um propósito muito satânico, maligno por trás de tudo isso. Então está hoje nas escolas, está hoje nas igrejas, está hoje a família. Eles tinham como alvo, por exemplo, falam que as mulheres nos Estados Unidos nos Estados Unidos, que o grande alvo a princípio foi os Estados Unidos, as mulheres, nenhuma mulher na face da terra era tão privilegiadas e abençoadas como as mulheres dos Estados Unidos. Mas eles começaram a trabalhar uma insatisfação dentro dessas mulheres, incutindo dentro delas uma insatisfação e um desejo de liberdade, de igualdade, o feminismo e etc. E aonde começou as mulheres, com as suas insatisfações, buscar a sua liberdade, buscar a sua libertação, com propósito, porque já está comprovado isso, né? Isso faz com que os lares se tornem um lar disfuncional, qual a ausência criando assim a orfandade, filhos órfãos, órfãos de pai ou órfão de pais, né? Então, aí a partir daí está feito tudo, está muito mais fácil de desestabilizar, estabelecer todo o plano, que é o que nós vivemos hoje. Por que o senhor está falando sobre isso? Porque você vai entender porque eu estou falando tudo isso. Porque eu já falo há algum tempo para vocês que o único limitador realmente é a igreja. A igreja é o grande limitador. Você vai lá hoje, é longo, mas vale a pena assistir. É longo, tá? Mas vale a pena assistir, para você entender como é que é todo o plano, tudo está arquitetado. E nós estamos chegando num ponto aí que não tem como a gente seguir. Vai chegar o momento da separação. Não tem a mínima possibilidade. Só que até que isso aconteça, quem ouviu o testemunho que eu trouxe sexta-feira? Sexta-feira. Olha que coisa louca. Você viu que forte aquilo? Olha que coisa, assim, louca. Mas vem disso que nós estamos falando. Um lar disfuncional geram filhos disfuncionais. Então, quem não ouviu o testemunho de sexta-feira? Levanta a mão, por favor. Então, olha, presta atenção, olha que coisa assim, totalmente satânica, diabólica. Eu trouxe testemunho de uma senhora de 60 anos. Essa senhora está contando a história de vida dela. Por um lar disfuncional e uma carência que existe muito grande, que é uma advertência que eu fiz sexta-feira, uma advertência seríssima, que eu gostaria que você prestasse atenção, para que você não seja alvo disso. Essa senhora jovem, né, ainda jovem, um excesso de carência, necessidade afetiva, então ela se envolvia com homens casados. Eu perguntei, por que homem casado? Pela segurança. Então ela teve um primeiro filho de um homem casado, um segundo filho de um homem casado, aí nasceu gêmeos,
e um terceiro filho de homem, uma terceira filha de homem casado. Qual o problema disso, bicho? Total, porque o pior de tudo é que ela não criou nenhum. O gêmeo já foi para doação, ela saiu por uma porta do hospital, o gêmeo saiu por outra. Já doação. Para adoção. Aí, perdida na vida, e você vê, olha que coisa diabólica. A terceira gravidez é de encontrar na rua, vamos lá, vamos, pá, grávida. De uma relação. Mas eu quero que você preste atenção o quanto isso, além de ser diabólico, o plano destrutivo é maior. Por quê? Porque, e essas crianças? E essas crianças fruto de uma maldição. E ainda criados sem pai e sem mãe. É um abismo puxando outro abismo. Aí ela se envolve com furtos, crimes. Vai presa. Quando foi presa, encontrou na prisão o amor, a atenção, a importância que não tinha fora. Vou repetir. Encontrou na prisão o amor, o respeito, a atenção, a importância que não tinha fora. Como o furto dela foi coisa pequena, foi liberada em pouco tempo. Não ficou tanto tempo presa. Mas o que ela fez quando ela saiu, não tinha cabida fora. Então o que ela fez? Praticou algo para voltar. Por quê? Para ela era melhor estar dentro. Olha que coisa louca, diabólica. Essa história é uma história de muita gente. O errado vira certo, o certo vira errado. Aí quando ela voltou, como ela tinha experiência, trabalhou numa empresa e tal, e chegou por diretor e propôs que trouxesse a empresa para que as detentas trabalhassem, então o diretor comprou a ideia, trouxe, e aí ela se sentiu ainda mais importante, porque agora ela tinha um trabalho lá, e agora ela era alguém importante, ela era encarregada, e as outras presas a respeitava. Ela foi solta de novo. O que você acha que ela fez? Já praticou algo para voltar. Por quê? Porque lá dentro ela era importante. Lá dentro ela tinha, olha que coisa maligna, diga comigo, uma família que ela não tinha fora. Chega a ser tão satânico que numa fuga, elas foram para o médico e a amiga já saiu determinada a fugir. Numa fuga, aí o agente penitenciário, sem saber o que fazer, porque não pode entrar em busca com outros detentos no veículo e tal, e agora o que eu faço? Não sei o que eu faço e tal. Ele falou, pode deixar que eu volto. Ele falou assim, mas você não vai fugir? Não, que fugir para onde? Compra minha passagem aí, eu vou. Entrou no ônibus, bonitinha tal, e voltou para casa. Onde era a casa? Aonde? Presídio. Olha que coisa louca. Não tinha vida fora. E eu ainda estava fazendo uma advertência. Cuide do que é seu. Cuide do que é seu. Porque o diabo, você vê a astúcia dele? A importância que ela não tinha fora da família, não tinha uma família, não tinha amor, não tinha atenção, não tinha respeito. O que aconteceu? O diabo preparou alguém, ainda que seja más companhias, caminho errado, lugar errado. Ela se sentiu amada. Porque tudo que o ser humano quer é ser amado. Tudo que o ser humano quer é se sentir amado, importante, ser acolhido. Recebeu
o acolhimento na prisão virou minha casa. Não é satânico isso? Sim ou não? Saiu de novo, mas aí ficou naquela, e agora o que eu faço? Vou, não vou, volto, não volto? Foi. Aí, entre todas essas situações, perto de Brasília, encontro um lugar chamado Vale do Amanhecer. O que é o Vale do Amanhecer? Tem alguém que conhece o Vale do Amanhecer ou não? Conhece? Não. O Vale do Amanhecer é uma comunidade espiritualista. É uma comunidade, olha, é uma cidade num vale com cerca de 30 mil habitantes, 35 mil habitantes, totalmente envolvidos com espiritismo das mais diversas áreas, ramificações. E aí, ela foi por uma dor de cabeça muito grande que tinha, e nessa dor de cabeça, chegou, porque foi fazer a consulta com o médium já falou da vida dela de trás para frente, de frente para trás, porque fala mesmo, porque é o próprio mal que está aí, fala. E ela foi curada dessa dor de cabeça, aí já vem aquela famosa frase, você é médium, você precisa se desenvolver, e etc. E ela se desenvolveu, e se tornou uma médium de incorporação. Incorporava Exu, Preto Velho, Cigano, e fazia consultas e atendimentos. Ela médio de incorporação, o companheiro médio de doutrinação. 17 anos nesse caminho. 17 anos. E aí tem uma coisa muito forte, né? Você vê que pesa a nossa responsabilidade. Um certo dia, por um jornal, tudo que ela via de cristão, ela jogava fora. Tudo. Ela detestava cristão evangélico. Mas um dia, tinha um jornal da igreja na porta da casa dela. E ela pegou aquele jornal. E ela sentiu o desejo de ler aquele jornal. E quanto mais ela lia, mais ela queria ler. E ela viu o site da igreja no jornal. E aí ela acessou. Já viu do programa da Bispo, já começou a assistir. E aí quanto mais assistia, mais queria assistir. Já teve interesse pela Bíblia. Mas o interesse pela Bíblia tem uma coisa que é admirável nela. Que ela começou a ler a Bíblia e ela ficou mais doida ainda. Que ela falava assim, mas meu Deus, esse cara é muito louco. Um cara que destrói uma cidade, um cara que manda matar todo mundo, do maior ao menor, um cara que a mulher não pode olhar para trás que vira a estátua de sal, esse cara é muito doido. E não entendeu nada, mas tinha sede. Só na leitura do jornal ela já botou fogo em todas as roupas dela. De médio de incorporação. Ela ligou para o companheiro que estava viajando e disse, eu não sei quanto a você, mas eu não volto mais para o Vale do Amanhecer. E essa mulher veio para a igreja. E aí, resumo da história. Essa mulher hoje está liberta, hoje é uma obreira da igreja. Eu peguei o testemunho dela aqui pessoalmente. É obreira da igreja, e ela fala, né, que lá no Vale do Amanhecer não tinha hora. Chegava à tarde, ela ia embora na madrugada. Era 3, era 4 horas da manhã, servindo. Inclusive ela deu um puxão de orelha, né? Ela disse que aqui se trabalha pouco e se serve muito pouco. Porque lá eles serviam de uma forma muito mais comprometida e intensa. Você vê que é o que a Bíblia diz, né? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E as orações da madrugada, ela diz, mas você não tem medo de ir para a igreja? Ela falou, querido, eu não tinha medo quando eu estava no mundo, no pecado, saía de baile, saía de festa, ia de a pé para casa, ia caminhando, eu não tinha medo, agora servindo ao Deus Altíssimo eu vou ter medo? Não.
Agora que eu quero servir, eu servi 60 anos no caminho errado. Agora eu quero dar meus outros 60, que é os projetos 120. Quero dar meus outros 60 ao Senhor, para servir ao Senhor e cumprir realmente com aquilo, recuperar o perdido na minha vida. Aí tem uma mensagem muito forte para nós. Por que nós precisamos? Por que nós precisamos? Repita comigo. Serviu a Deus, cumpriu a missão e morreu. Olha o que diz de Davi. Esse é um resumo no livro de Atos da vida de Davi. Depois de cumprir a missão para a qual Deus o designou, Davi morreu e está sepultado. NVT. Depois que Davi, diga comigo, depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, vou repetir, repita comigo. Depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado. Fez a vontade de Deus em sua geração. Em sua geração. NVI, tendo pois Davi servido, diga comigo, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado. Isso é forte demais. Servir a Deus na sua geração. Servir ao propósito na sua geração. Esse é o grande resumo da vida de Davi. Não está falando de tudo que ele conquistou, de tudo que ele realizou. Serviu a Deus, o propósito de Deus na sua geração. E vive eternamente. Essa é a visão sábia que nós precisamos adquirir. Servir a Deus, servir ao propósito de Deus em nossa geração. Deixar um legado. Nós nascemos e fomos gerados para servir a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Na nossa geração. Por que está tão fácil? O que eu disse para você, vai lá e assiste para você ver o que já tem acontecido. Você sabia, deixa eu dizer uma coisa seríssima para você. Inclusive lá no documentário diz, nos Estados Unidos, que 85% dos filhos de cristãos, aí eles falam determinada igreja, 85% não segue a fé. E por que 85% não segue a fé? Porque a base foi ruim, a base foi mal feita. Porque quando a base não é bem trabalhada, enraizada, é muito fácil você tirar. Por quê? Porque em casa não se estabelece aquela cultura, a cultura do reino, o padrão do reino. Sabe, eu atendia esses dias um policial. E eu dizia assim para ele, né? Eu pensava, porque ele diz para mim que a pressão e o estresse é muito grande. Não é a pressão e o estresse fora, que já é grande. É interno. É a formação. Porque é mais ou menos como a gente, quando você, quem assistiu o BOPE aqui? E lembra daquela virou moda aí, a história do BOPE, a gente via aquele estresse todo, pede para sair, pede para sair, mão na cara, e aquela coisa toda, aquela pressão. Então,
eles são pressionados o tempo todo, mexendo com o caráter, mexendo com a moral, mexendo com o orgulho, mexendo com as emoções, o tempo todo, pressionados o tempo todo, tá sempre no limite, explodindo. E aí, eu ainda dizia o seguinte, eu dizia, infelizmente, você vê, é por isso que eu não sei se tem alguém aqui com essa atividade, mas não estou falando dessa, posso levar para todas. Imagine, por isso que principalmente nessa área é muito complicado o relacionamento familiar, porque a pessoa está sempre explodindo, está sempre no limite do limite do limite, sempre sendo levada a um nível extremo de estresse, sempre, está explodindo, porque mexe com o teu orgulho, mexe com o teu caráter, mexe com as tuas emoções, né? Mexe com a tua masculinidade, mexe com uma série de coisas, realmente te levando ao extremo do estresse. E muitos não resistem, o reflexo disso é em casa, é onde chega, está explodindo, não tem paciência com a família, não tem paciência com a esposa, não tem paciência com os filhos. De vez em quando você pega um mal-humorado da vida aí, né, que você não pode nem falar bom dia, porque ele vai perguntar bom dia por quê? Não é verdade? Não te dei liberdade para você perguntar bom dia por quê? Porque o cara está explodindo, a formação, o erro, o ser humano que é formado para cuidar da sociedade. E aí o que acontece com isso? E isso em todos os ramos aí, atividade. Eu ainda disse assim, eu não suporto, a pessoa dizia para mim, eu não suporto mais esse ambiente. Eu falei, mas você não tem que sair de lá. Você tem que se fortalecer, porque você tem que ser cabeça e mudar esse padrão. Você tem que mudar esse padrão. Se nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, toda a pressão, todo desgaste que a gente tiver, a gente fugir, o que vai ser desse mundo? Esse é o problema, é o caos que está hoje. Porque ninguém quer pressão. Todo mundo foge. Mas se nós não assumirmos a posição, essa força, esse padrão elevado para mudar a cultura, para chegar ao topo e para mudar a cultura, não é assim que se trabalha, não é dessa maneira, é com sensibilidade, é com amor ao próximo, respeito às pessoas, é ser imitadores de Cristo, com padrão elevado de caráter, moral, bons costumes de Cristo. É o que tem acontecido. Todo mundo foge, ninguém quer pressão. Quando nós deveríamos elevar o nível, porque nós temos argumentações, nós temos espírito, consequentemente nós geramos resultados. Você quer me contrariar, você quer questionar a minha vida, vamos comparar a minha com a sua, é o primeiro padrão que eu estabeleço. Vamos ver se dá certo. Quero saber como é seu casamento, quero saber como são seus filhos, quero saber como é que está a tua vida de um modo geral. E aí nós vamos comparar a sua com a minha. Vamos ver o que dá certo. É por isso que a palavra tem que estar impregnada em você. É isso que dá autoridade para nós. É isso, porque o que nós vivemos é fruto de uma semente que foi plantada dentro de nós e mudou tudo. Se você está assistindo aí, testemunho como esse que eu peguei, os destinos curados, vai lá, assiste os destinos curados. Quanta deformidade, quanto ser humano disforme. E hoje com um padrão elevado, você vê na fala, você vê no espírito. Mulher falando, eu não tinha orgulho desse homem. Eu não tinha respeito e admiração por esse homem, hoje ele é um orgulho para mim. Porque parou de ser sem caráter, se libertou do mau caratismo, da mentira, do engano. Passou a dar satisfação para os outros. Tem um testemunho lá que a mulher direto delegacia, direto a agiota, ameaçando de morte. E ele, o que ele falava? Ele falava, vivia de rolo, era o que surgia de oportunidade para resolver. Eu queria resolver o problema de hoje, então surgiu alguma oportunidade para resolver o problema de hoje.
E era rolo em cima de rolo. Problema em cima de problema. E problema chamando problema. E só se endividando, vivendo uma vida miserável, uma vida derrotada. Até realmente chegar à igreja e passar pelo processo da transfundação, não transformação. Transfundação. Mudança total de fundamento. Que é o que muda a vida da pessoa. É o que transforma de verdade. E aí, hoje a pessoa vivendo uma prosperidade real, morando na casa dos sonhos real, a mulher virá, hoje eu tenho orgulho dele, hoje eu tenho admiração. E aonde foi mudado? Na igreja. Por isso que a igreja é alvo. Aonde foi transformado esse caráter? Na igreja, através da palavra. A palavra vem, ela bate, ela confronta. E você tem que desejar isso, que ela confronte com você. Porque quem não quer mudança, não gosta. Quem não quer mudança, a palavra chega, eu não quero ouvir isso não, então continua a mesma vida. E veja o resultado, está feliz com ele? E aí você vai ser um alvo fácil do diabo. Te rouba na vida sentimental, te rouba na vida familiar, te rouba na vida financeira, te rouba, vai viver uma vida inteira sendo roubado. Porque a palavra transforma, a palavra muda. Você conhece a palavra arquétipos? Alguém conhece? Arquétipo é um modelo, é um padrão. Existem modelos do que não se deve tornar e não fazer, na Bíblia. E modelos do que devemos nos tornar e do que devemos fazer. Está cheios, muitos na Bíblia. Tem alguns que se tornaram gente do bem e muitos do mal, na Bíblia. É um modelo a ser seguido e um modelo a não ser seguido. E nós temos um modelo, um arquétipo, que a Bíblia nos ensina todo o tempo a observar, e pregamos a semana passada todinha, né? Pelo menos domingo nós falamos muito sobre Davi. Davi, que foi um modelo forte, um arquétipo forte, um exemplo forte a ser seguido. Por isso Jesus, que esse sermão da semana passada, Jesus foi chamado de Messias, né? Ou Jesus, filho de Davi. Mas está cheio de outros exemplos. Está cheio de outros exemplos. Esse é um padrão segundo o coração de Deus. Mas você vai para as igrejas do Apocalipse, está lá um monte de exemplos a não ser seguido. Está lá em Apocalipse, Jezabel, que é um modelo totalmente corrompido. Deixa eu ler, daqui a pouco eu chego lá. Naquele dia o Senhor protegerá, diga comigo, os que vivem em Jerusalém. E assim, diga comigo, o mais fraco deles será como? Diga, o mais fraco será como? O mais fraco será como Davi. Por que fala o mais fraco será como Davi? Porque haveria uma capacitação divina. Deus concederia poder, capacidade aos fracos e poder para que você seja o modelo como Davi. Modelo a ser seguido, modelo a ser imitado. O modelo de caráter, o modelo de dedicação, de coração a Deus. A gente tem sempre que analisar o seguinte. Nós sempre fala de modelo, modelagem, né? Modelagem. Eu quero
a fé, o espírito que está em fulano. Se modele. O que ela faz? Qual o nível de comprometimento? Qual a dedicação? Temor? Eu consigo me modelar. Eu quero um modelo de casamento do fulano. Sabe aquela frase que eu quero ser feliz? Não vou nem perguntar para você. Você quer ser feliz? Não vou fazer essa pergunta para você. Porque essa eu quero ser feliz é coisas bem superficiais. Ninguém... Você sabe que as pessoas destroem a sua vida com essa colocação, né? Você sabe que a boa parte das pessoas destroem a sua vida porque diz assim: tudo que eu quero é ser feliz. Ser feliz só faz escolha errada na vida. Felicidade você conquista, você alcança com escolhas, dia após dia, numa construção. É escolhas corretas, escolhas certas, dia após dia. Você está na construção de uma vida feliz, abençoada. E ponto de partida, não tem felicidade. A Bíblia diz assim, ó: como é feliz o homem que teme ao... Diga comigo, como é feliz o homem que anda em seus e tem grande prazer em seus mandamentos. Ponto de partida. Fora isso, não tem felicidade. Não importa quanto de dinheiro você tenha, não importa a posição que você ocupa, quantos de amigos você acha que você tem. Porque nada é grande o suficiente para ocupar o lugar de Deus na tua vida. Nada é grande o suficiente para ocupar o lugar de Deus na tua vida. Sempre vai ficar um buraco. Sempre vai sobrar espaço. E felicidade você constrói com escolhas certas todos os dias. Pode prestar atenção que muitos estão com a vida destruída em busca da chamada felicidade. Porque eu só quero ser feliz, ser enganado pelas suas emoções. Muitos são enganados pela sua... Tem um testemunho lá que a mulher... Tem um testemunho lá no Destino dos Curados que a mulher largou tudo, os filhos e o marido, para ser feliz. Você viu? As companhias viram e dizem assim: ai menina, você é boba. Você é nova demais para ter essa vida. Não ser besta, minha filha. Vamos curtir, sair do trabalho, vamos viver. Vamos nos divertir. Aí a pessoa olha e fala assim: ai meu Deus, eu vou para casa agora, tem filho para cuidar, tem marido, tem roupa para lavar. Entendeu? E aí caiu na lábia de um cidadão. Está lá o testemunho. Quando caiu na lábia do cidadão e foi buscar sua felicidade, nunca mais achou o cidadão. Largou os filhos e largou o marido para ser feliz. E o cidadão, que o cidadão não queria compromisso. Está entendendo? Foi enganada por quem? Pelas suas emoções. Foi enganada. E tudo que ela queria ser feliz. Essa história de felicidade faz as pessoas fazer loucura. Fazer escolhas tolas, loucas. Um dos projetos que eu disse para vocês, está lá. Trabalhar, as mulheres americanas eram as mulheres mais felizes e bem-sucedidas do mundo. Só que o alvo era trabalhar uma insatisfação dentro delas. Vamos plantar uma insatisfação dentro delas. Vamos plantar uma insatisfação com a vida, insatisfação com o lar, insatisfação com o casamento, insatisfação com essa vida. E foram trabalhando isso, sutilmente. E destruiu a família sagrada. Por quê? Porque tudo que foge ao padrão criado por Deus é disfuncional. E é o que o diabo trabalha. Tudo que foge o padrão criado por Deus é como qualquer outra coisa. Você pode mudar a originalidade de algo, mas saiba que tem vida curta.
Tudo que a gente muda a originalidade tem vida curta. Que às vezes algo foi desenvolvido para aquilo, foi desenvolvido, vai funcionar bem daquela maneira. Mudou, tem vida curta, vai dar pau, vai quebrar. Quem está entendendo, por favor? Quando lemos Apocalipse, encontramos na igreja de Tiatira sobre Jezabel. Está falando de um espírito, o mal que dominou Jezabel, que estava sendo tolerado na igreja. O espírito, diga comigo, da intimidação, o que leva a uma vida mundana. É um espírito, estava na igreja. Estava na igreja. A igreja de Pérgamo estava sendo tolerado o ensino de Balaão, que representa o mercenário, que deu ideias ao rei ímpio Balaque contra o povo de Deus, levando o povo à idolatria, diga comigo, levando o povo à idolatria e à imoralidade. Também os ensinos dos nicolaítas, que eram hereges, ensinos contrários ao verdadeiro evangelho, está dentro das igrejas hoje. Isto está dentro das igrejas hoje. Outro dia eu fiz uma pregação sobre isso, tem gente que não gosta, e eu estou pouco me importando para quem gosta, quem não gosta. E tudo que eu falo, não falo com base naquilo que eu estou afim de atingir alguém, ou eu não tenho responsabilidade sobre a vida de ninguém. Tenho responsabilidade sobre o que está sobre a minha responsabilidade. E eu estava dizendo outro dia, eu acho assim, o absurdo, e continuo dizendo isso, né? Por que eu não sou favorável? Já estou te ensinando aqui hoje, tá? Por que eu não sou favorável? Não ensino e combato. Primeiro, nos altares do Ministério Mudança de Vida não sobe ninguém que não seja do Ministério Mudança de Vida. Ponto. Existe uma moda por aí que qualquer um tem notoriedade, sobe no altar, se dá ao altar e prega em cima daqueles altares. Isso é um absurdo. Porque você não conhece só convivência, para você conhecer o espírito que está na pessoa, o caráter que está dentro dela, o espírito que a domina. Então, como eu posso pegar o meu altar e dar para um outro pai espiritual e ensinar os meus filhos? É a mesma coisa de eu pegar os meus filhos e dar para alguém educar. É a mesma coisa de eu pegar os meus filhos e deixar alguém doutrinar os meus filhos. Você deixa teus filhos ir na casa de qualquer um? Sim ou não? Se você deixa, você vai chorar. Você vai chorar. Por que você vai chorar? Porque talvez aquele lar não tenha os costumes que você tem para os seus filhos. Não tem o padrão elevado que você quer para os seus filhos. Não tem a disciplina que você quer para os seus filhos. Não tem o padrão de comportamento que você quer para os seus filhos. E você luta uma vida inteira para colocar algo correto dentro dos seus filhos, mas um exemplo errado é o suficiente, entra rapidinho dentro deles. Um exemplo errado. Ah, mas o pai do meu colega deixa, aí você fica o chato. Porque o outro que é legal. Porque sempre quem disciplina é chato. É ou não é? Sempre quem quer fazer cumprir com as regras é chato. Também não alimente isso. Inclusive pai e mãe, não alimente, porque você vai deformar o caráter do seu filho. Vai deformar, vai ensinar a malandragem já muito cedo, porque o filho fica se jogando para lá e para cá. Se agora para ele lhe favorece pender para o lado da mãe, então ele corre para o lado da mãe. Ah, mas se agora lhe favorece correr para o lado do pai, ele parte para o lado do pai. Isso é uma isca maligna para deformar o caráter. Ele começa a desenvolver a arte da manipulação e usar com os próprios pais, e os pais aceitando, tolerando e muitas vezes permitindo isso. Ah, mas nem tudo nós concordamos, então tome a decisão à parte, mas a língua de vocês tem que ser uma só. Uma só. Na minha casa, eu sempre trabalhei assim. O que sua mãe... Você falou com sua mãe? Falou. O que ela disse? Isso, acabou. Ponto. Ah, mas não tem a mais, mamãe falou?
está falado, acabou. Porque senão um desautoriza o outro. E aí o bichinho começa a ficar malandrinho. Não é verdade? Já começa a deformar e ele começa a ficar manipulador. Manipulador. E você para tirar isso dele depois. É igual mentir. Mentir pode aprender em casa. Meus filhos eu sempre disse assim para eles. Podia fazer qualquer arte. Eu estava disposto a perdoar qualquer arte. Mentiu, vai apanhar. E dizia, papai não está te batendo agora e vai com a cinta. Não estou te batendo, você não vai apanhar por causa da arte, certo? Por que você vai apanhar? Por causa da? E quem é o pai da mentira? Então você não vai ser filho dele. Então você vai apanhar. Sofro dano, mas fala a verdade, meus filhos. Sim, sim, não, não. Entendeu? Porque o diabo, ele vai trabalhando sutilmente. E às vezes a gente fala assim, onde foi que eu errei? Errei não tratando, não corrigindo, não trabalhando com seriedade. Errei permitindo manipulação deles. Errei não estando comprometido com sim, sim, não, não. Ah, mas é muito radical. Ah, querido. É a famosa frase, né? Obediência radical, bênçãos radicais. Meia obediência, desobediência. Até porque é o seguinte, tem meia mentira? Sim ou não? Eu posso te ensinar uma coisa sobre meia mentira? Meia mentira, nem o pai da fé, Abraão, colheu bons resultados dela. Quando ele, por medo, ele vai e diz assim ao rei do Egito, e diz também a um outro rei, Sara é minha irmã. Ele não estava mentindo, que ela era minha irmã dele. Só que trouxe consequência. Porque ele tinha que ter falado minha esposa e confiado em Deus. É minha esposa, porque ele estava com medo dos caras matar ele por causa da mulher dele. Que Sara era bonita. Então ele optou, peraí, eu não vou mentir 100%, mas não vou falar a verdade 100%. Entendeu? E aí ele disse assim, é minha irmã. E depois a mentira veio à tona. E o próprio faraó falou assim, por que você não me falou a verdade, que era sua mulher, rapaz? Você trouxe maldição para nós. Por que você não falou a verdade? E tem consequência grave ali, porque faraó pegou a Sara como mulher. E uma das histórias, Deus não permitiu que tocasse, mas a outra não tem uma definição. Uma delas dá a entender que ela foi fazer parte do harém de faraó. Por causa da mentira. Por causa da meia verdade. Está entendendo? Sim ou não? Ah, minha irmã, não, isso é meia. Ela pode ser tua irmã, minha irmã, mas ela é tua mulher. Então você devia ter falado que era tua mulher. E as duas situações vieram à tona. E aí você entende também porque a história de Abraão levou 25 anos, porque ele mesmo gerou um atraso. Eles. Como falamos, Deus está à procura de Davi e Josias. Por que Davi e Josias? Porque nós falamos a semana passada sobre Josias. Um jovem corajoso que manda reformar o templo. Na reforma do templo alguém encontra um livro sagrado. Ele diz, me traga esse livro sagrado. Leia para mim. E começou a ler. Começou a ler. Ler. Ele falou, está tudo errado aqui. Está tudo errado. Já começou a promover todas as mudanças que precisava promover. Porque os reis anteriores se corromperam. Não vou nem falar rei, vou falar os líderes. Os líderes anteriores se corromperam. Os líderes anteriores se tornaram apóstatas na fé, morreram na fé. Os líderes anteriores desapareceu com o livro sagrado, não tinha mais. Não se lia mais para o povo. E quando ele foi olhando aquilo tudo, ele foi falando assim, não, está tudo errado aqui. Está tudo errado, para, vamos mudar tudo. E sabe o que nos impressiona? Que ele leu uma vez. Quantas vezes, por favor? Ele leu uma vez. Tem uma mensagem para nós aqui?
Ele não precisa ouvir, e ouvir de novo, e ouvir outra vez, e ouvir novamente, e ouvir o mesmo sermão, e ouvir a mesma para poder tomar uma decisão se ia obedecer ou não ia obedecer. Não! Já a primeira coisa, estabeleceu uma coisa que deveria ser estabelecida em todos os reinos. Proclamou todo mundo, convocou a todos. Vamos à leitura do livro sagrado. Leitura para as autoridades, leitura para a população, leitura de tudo, como era antigamente. Como era antigamente. Hoje, aonde se lê a Bíblia Sagrada? A Bíblia faz parte do livro lá, pode lá ler o documentário que nós estamos falando. Ser tirado das escolas, não se lê mais a palavra em lugar nenhum. Ser tirado tudo que se remete a Cristo. Faz parte. Hoje você não sabe se é pior. Tem gente que já tem adotado o sistema de educar os filhos em casa, eles mesmos, né? Ou procurar uma escola cristã. Porque é muito melhor do que estudar em qualquer escola, porque ali vai a deformação, ali vai a formação. É, como as professoras falam, só preciso de 4 anos para incutir tudo que eu quero no teu filho. Só 4. Eu mudo, estabeleço uma cultura dentro dele e acabou. Pai nenhum consegue tirar. Por isso que tem que ser bem fundamentado. Porque você, às vezes, aonde eu errei? Quando a gente sabe o que deve fazer e não faz, a gente erra, a gente peca. Não é simplesmente por prática, por deixar de fazer o que tem que ser feito. A gente erra. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo, diga comigo, de acordo com seu propósito. Deixa eu ler detalhadamente isso aqui, porque a gente não pode fazer uma leitura e falar assim, ai, que versículo bacana. O versículo tem que entrar. A transfundação acontece quando a palavra, ela penetra. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem, diga comigo, para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. A imagem de quem? Será que eu me pareço com Cristo? A fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Somos nós. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, ele os declarou justos. E depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. Olha que lindo. Essa é uma mensagem forte demais, né? E o que mostra isso? Que à medida que mudamos, na verdade, nós estamos voltando ao estado original. Para a forma que fomos criados. Só a mudança produz isso. Esquece quando você escuta essa palavra assim, eu sou a imagem e semelhança de Cristo. Ok. Agora depende. Não é isso aqui que te faz a imagem e semelhança de Cristo. É isso aqui que te faz a imagem. É essa transformação que faz com que você volte ao estado original que você foi criado. Ao propósito original, ao estado original. Porque através do pecado original, o homem foi deformado. Ele perdeu essa imagem e semelhança. Ele perdeu essa natureza santa. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, como crianças, nem levados de um lado para outro
empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, diga comigo, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos, diga comigo, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Está falando do quê? De crescimento e desenvolvimento pessoal em um padrão. Que padrão? O de Cristo. Isso precisa entrar. Sabe por quê? Deus trabalha conosco em forma de semente. A semente dá muitas outras sementes. Quando Deus deu a semente, nascia de acordo com a espécie. Cada espécie como a espécie, a semente. Deus trabalha com a gente assim. Já vou chegar nisso. E quanto mais parecidos com Cristo, mais perto chega de quem você foi criado para ser. E vai viver a vida que Deus te criou para viver. Vamos lá, me dá a referência. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu o chamei, diga comigo, ele era apenas um, e eu o abençoei, e o tornei muitos. E quando nós falamos, vamos pensar assim, não tem, Abraão deu muitos frutos, muitos filhos. Dentro de um peixe tem um cardume. Vou repetir. Dentro de um peixe tem um cardume. Faz essa pergunta, o que existe dentro de você? O que existe dentro de você? De Abraão nasceu muitos, era só um. Se dentro de um peixe existe um cardume, o que está dentro de você é o que tem saído de você. Porque se isso não estiver, vamos voltar à origem aqui, tá? Vamos voltar à origem do sermão. Falando de Davi, que cumpriu com o propósito de Deus em sua geração. Foi medíocre? Não. Foi pobre? Não. Foi rei. Respeitadíssimo até hoje. Até hoje. Se você chegar num país igual a Israel e você falar de Davi, Davi é reverenciado até hoje. Nós estamos aqui falando de Davi. Todos nós. Respeitamos, admiramos. Todos nós estamos sendo transformados para o bem ou para o mal. Todos os dias. Nós estamos sendo transformados para o bem ou para o mal. E tudo isso depende da semente que nós permitimos germinar. Tudo isso depende da semente que está aí. Quando Deus plantou o trigo, o diabo plantou o joio também. O trigo tinha uma função, o joio tinha outra. As sementes ruins tem feito com que pessoas se tornem amargas, tímidas, promíscuas.
Outros têm se tornado pessoas melhores, cada vez mais parecidos com o que foram gerados para serem. A semente. Amáveis, generosos, transparentes, puros, sinceros, verdadeiros. É a semente que tem entrado. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, diga comigo, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos, diga comigo, cada vez mais parecidos com Ele. Será que eu estou cada vez mais parecido com Cristo? Será que você tem se tornado cada vez mais parecido com Cristo? No que você tem se transformado? E se você é aquele tipo de pessoa que diz assim, bicho, isso aí é uma utopia, lamentável. Triste dizer então que, infelizmente, os resultados, as previsões não são boas. As previsões não são boas. Elas já não são de um modo geral, né? A gente só tem uma esperança. Só uma. Essa é uma pergunta, no que eu tenho me tornado? Eu tenho melhorado, eu tenho evoluído, eu tenho crescido, o meu caráter tem sido moldado. Porque a tarefa mais importante não é o que você vai fazer, é no que você vai se tornar. É no que você tem se tornado. Essa é a tarefa. O que eu vou fazer? Não é o que você vai fazer, é o que você vai se tornar. Esse é o ponto. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus diz isso, né? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. E nos dias atuais, realmente a palavra tem que estar ardendo aí dentro, queimando aí dentro. Você vê que a Bíblia diz que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós transformaremos montes. Isso deve mexer conosco. A fé plantada nos leva a colher o sobrenatural, a atrair essa unção e esse poder para a nossa vida. Eu disse no começo, né, que em Gênesis diz que o Senhor fez a semente de acordo com sua própria espécie, animais de acordo com a sua própria espécie. A semente de um animal produz o mesmo tipo de animal. Entendeu? Assim como a semente de arroz, feijão e por aí vai, só produz arroz e feijão. Então só nós produzimos alguém como nós. E isso depende da semente. Isso pesa a nossa responsabilidade. Porque está sendo plantada uma semente dentro de nós, e essa semente vai reproduzir outros como nós. E tem que reproduzir. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Né? Se alguém decidir fazer a vontade. Eu posso ser, né? Você pode ser o melhor de você mesmo, mais parecido com Jesus, mas pode ser você medíocre. A gente pode piorar. Cada vez mais parecido com Jesus, cada vez melhor. E tu trabalha, infelizmente, para torná-lo pior. Você sabe disso, né? Tu trabalha para isso. Para fazer você o pior de você.
e não para fazer de você o melhor de você. E aí, são as suas escolhas, né, que vão transformando você. Porque as nossas escolhas nos transformam. São elas. Diga comigo, não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. Diga, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Não se deixe enganar. Mas bispo, eu estou fazendo essa colheita. Não sei, responda você. Quem semeia injustiça, colhe desgraça. A pessoa generosa será abençoada. Olha esse versículo que forte. Hoje lhes dei a escolha, diga comigo, a escolha, entre a vida e a morte, entre a bênção e as maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolha uma vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo, apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Diga comigo, façam isso amando, obedecendo, apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Diga, Ele é a sua vida. Querido, por isso que eu estou dizendo, não tem vida sem Ele. Não tem vida sem Ele. Ponto de partida é Ele. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, Jacó. É isso. É uma frustração para muitos quando a pessoa vive buscando a sua felicidade. Porque você nunca vai ser feliz colocando você como foco. Porque a felicidade não está aí. Em se colocar como foco. Você é viver uma vida rasa, fútil, hedonista. Simplesmente preocupado com os prazeres imediatos. A gente nunca é feliz nos colocando como foco. É você. Não, está comprovado. Isso, a ciência já tem comprovado isso. E a Bíblia ensina isso, né? Volto a dizer que a felicidade você alcança fazendo uma sucessão de escolhas certas. É resultado de escolhas certas, de decisões, as decisões que nós fazemos, né, continuamente, diariamente. Aí está. Nós fazemos os nossos hábitos e os nossos hábitos nos fazem. Primeiro você cria o hábito, depois o teu hábito, ele faz você. Quem está entendendo, por favor? Você não pode entender de forma superficial. Estou pedindo, gaste um tempo e vai ver o documentário que nós postamos. Só tem uma maneira. Só tem uma maneira, tudo está aí. Nós temos o controle sobre o quê? Sobre aquilo que está hoje sobre a nossa responsabilidade. A Bíblia diz que nós fomos plantados na casa do Senhor e por isso nós temos condições de crescer. Quando você é plantado na casa do Senhor, não há limitação para você. Olha o que diz o versículo. Diz assim, projeta o versículo. Os justos, porém, diga comigo, florescerão como palmeiras. Diga, e crescerão como cedros do Líbano. Diga, pois estão plantados na casa do Senhor. Diga, florescerão nos pátios de nosso Deus, mesmo na velhice. Diga, produzirão frutos. Diga, continuarão verdejantes e cheios de vida, mesmo na... Isso é forte demais. Isso é maravilhoso.
mesmo na velhice, e só é possível florescer, frutificar, plantado na casa do Senhor. Somente plantados, enraizados, buscando a Deus, dependendo dEle, sendo guiado por Ele. Somente assim. Isso tem que entrar com profundidade. Então, isso nos liberta de comportamento de infantilidade, dessa mentalidade infantil, né? Eu preciso crescer, amadurecer, elevar o padrão, ser uma inspiração para os outros. Eu preciso mudar, né, culturas. Volto a dizer, eu não sei o que você faz, mas você tem que saber, ser cabeça onde você está. Você tem que crescer, não é fugir do ambiente, é crescer lá. Porque a partir do momento que você for cabeça, que você for autoridade, você muda o padrão daquele lugar. Você muda a cultura daquele lugar, você muda o nível daquele lugar. O que não pode acontecer, é igual a pessoa estava falando para mim, está cheio bispo, está cheio de macumbeiro, às vezes o cara entra, já começa o... Imagina. Por isso que o homem de Deus tem que dominar. Por isso que o homem de Deus tem que ser cabeça, para mudar o padrão, para mudar a cultura. Gente que ama de verdade, gente com sensibilidade, gente que se importa de verdade com o próximo. Gente que não deixa essas mentiras do diabo ir dominando. É viver a palavra. Sabe como é que eu evangelizo na rua? Ninguém sabe que eu sou pastor. É uma palavra que dá. Estou preparado para ela. Uma palavra. A gente tem respaldo. E respaldo de vida. Para combater com base na fé. Ou muitas vezes para combater com base naquilo que você vive. As pessoas vivem hoje amargas, murmurando. Você vê que as pessoas vivem para reclamar da vida. Para reclamar de tudo. Peraí, não adianta a gente viver reclamando. Não vai mudar nada, vai melhorar alguma coisa reclamando? Sim ou não? Ah, a vida é uma droga, a vida não. A vida é maravilhosa, meu filho. Ah, casamento é uma desgraça, meu filho. Casamento é uma bênção. Não sei como você está vivendo o seu, conduzindo o seu, mas casamento é uma bênção. Ah, família só dá trabalho danada. Família é uma bênção, meu filho. Família é uma bênção. A minha é maravilhosa. A minha é uma bênção. Como é que você está conduzindo a sua? Talvez são as escolhas. Entendeu? A gente contagia. Aí a pessoa quer saber, mas com base em que você está falando? Com base no que eu vivo. Com base no que eu vivo, do que está escrito se cumpre. Está escrito se cumpre. Entendeu? Nós temos convicções firmes. Convicções firmes. Eu sempre digo, às vezes eu encontro com tanta gente que... eu estava me lembrando outro dia de algumas pessoas com esse hábito da sedução, se achando o máximo, garanhão e tal. E às vezes a gente fala de forma tão simples, as experiências. Eu falava para um cara que vivia para cantar, queria ficar com uma hoje, queria ficar com outra amanhã, e etc. E se achava o máximo. Eu disse assim, querido, deixa eu dizer uma coisa para você com todo amor. Pessoas que têm a conduta que você tem, você pode procurar e observar, que não são bem-sucedidas na vida, que não são felizes, que não são prósperas. Elas sobem até um certo ponto, daqui a pouco elas vão descer. E eu posso falar isso para você com conhecimento de causa. Entendeu? Meu pai foi assim. E o meu pai, se não fosse os filhos, o fim dele seria triste. E ele teve muito. Então, eu sempre falo o que eu falo para você, eu vou te dar o conselho da minha mãe. Mulher bonita nunca acaba, e homem bonito nunca acaba. Nunca vai terminar. O limite tem que estar aqui, ó, em você.
Porque se todas as vezes que você vê um homem bonito e sedutor, uma mulher bonita e sedutor, você vai falar, esse não dá para resistir. E depois vai vir um mais bonito, mais sedutor. E depois virá uma mais bonita, mais gostosa ainda. Não é verdade? Essa não dá. E aí você vai viver, e sabe qual vai ser o final de tudo? Sozinho, infeliz, jogado em algum canto. Talvez até em algum asilo. Entendeu? Porque esse é o fim. E a Bíblia nos ensina um padrão. A Bíblia nos ensina. O mundo quer deformar esse padrão. Por isso que o mundo está na infelicidade que está. Está nessa amargura que está. Esse caos que está. Porque tem ignorado tudo isso. Quem crer, diga comigo, e for batizado, será salvo. Porque quem crer no quê? Quem crer no Senhor Jesus, nos seus ensinamentos, será salvo. E quando fala de salvação, não está falando simplesmente de salvação de alma, está falando de salvação desse caos, dessa destruição, porque o reino começa aqui. E for batizado, será salvo, mas quem não crê, será condenado. E a Bíblia diz que por nossas palavras nós seremos condenados ou justificados. Pelas nossas palavras, pelas palavras que saem da nossa boca. Entende? Você sabe que eu estava lendo essa, olha o tanto que palavra é violento, né? A Bíblia não diz que o verbo se fez carne? Sim ou não? Sim ou não? O verbo, o que é? A palavra, não é? A palavra se materializou. O verbo se fez carne, a palavra se materializa. Por isso que você tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Porque o verbo se materializa, se torna real. Por isso que inclusive as palavras que você libera contra os seus, a própria família, o próprio cônjuge, o verbo se fez carne, se materializa, se torna real. Esses sinais acompanharão os que crerem. Tome uma decisão, a decisão do que você não vai ser e não vai se tornar. Essa é uma decisão que a gente toma. Viver uma vida que serve, submissa, que ama, que pratica justiça, que agrada a Deus. Isaías 52, 7 e 8 diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, diga comigo, o seu Deus reina. Escutem suas sentinelas, erguem a voz, juntas, gritem de alegria, quando o Senhor voltar a Sião, eles o verão com seus próprios olhos. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Levante-se em nome de Jesus, decidido a viver em um padrão alto. Grave o que eu vou dizer para você agora. Diga comigo. Honre a Deus. A família. Não se canse de fazer o bem. Diga, eu vou me colocar à disposição de Deus. Vou repetir, honre a Deus. Honre a Deus, honre a família. Honre a família. Se coloque à disposição de Deus. Isaías 6,8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Diga comigo, eis-me aqui. Envia-me, Senhor.
Os dias são maus e o Senhor conta conosco para esta obra de salvação. Sabia disso? Os dias são maus e Deus conta com você para essa obra de salvação. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não tenha medo de críticas e de rejeição. Enfrente o mal com coragem. Se volte para o Senhor, para os seus valores e princípios. Ame sua palavra e pratique com temor. Ame. Não seja seduzido pelo engodo deste mundo. Não se curve à pressão da cultura. Não, vamos estabelecer a cultura do reino. Defenda a vida, a família. Cuide de suas crianças. Pelo amor de Deus, cuide das suas crianças. Vou pedir mais uma vez, cuide de suas crianças. E cuidar é ensinar os princípios do Senhor, a palavra é ela. Ensine-as a temer a Deus e raize a palavra. Fundamente a palavra. Fundamente a palavra no coração delas. Êxodo 39:30 diz assim, ó, fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro, e nela escreveram o escrito, como de gravura de selo, santidade ao Senhor. Olha a palavra, diga comigo, santidade ao Senhor. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Santidade ao Senhor. Que tem uma faixa amarrada na sua cabeça, escrita santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Por isso que em Apocalipse diz assim, continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na injustiça, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e a todos que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O espírito da noiva, dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que a sua vida seja o resumo da vida de Davi.
que nós vimos na primeira leitura, no primeiro versículo, serviu depois de cumprir a missão para a qual Deus o designou. Davi morreu e está sepultado. Depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado. Tendo, pois, Davi servido o propósito de Deus em sua geração. Diga comigo, tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Sirva ao propósito de Deus em sua geração. Peça o Espírito Santo de Deus para te ajudar a servir ao propósito de Deus. Não é simplesmente o seu propósito, é o propósito de Deus na sua geração. Ô Espírito Santo, me ajuda a cumprir com o meu propósito na minha geração. Você tem que cumprir com o teu propósito na sua geração. Agora é a nossa geração, é o nosso tempo, e você precisa cumprir com o seu propósito. Que o resumo da sua vida seja esse: quando você partir, você deixa um legado. E cumpriu com o propósito de Deus em sua geração. E agora vive para sempre. Não é lindo demais? Não é forte demais? Peça ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, me ajude a cumprir com o meu propósito da minha geração. Me ajude, Espírito Santo, a cumprir com o propósito de Deus na minha geração. E daqui para frente, pare de fugir dos desafios. Pare de buscar facilidade. Cresça onde você está, você tem que ser cabeça. Você tem que mudar culturas, padrões, aonde você estiver. Padrões são mudados, culturas são mudadas. E você é um instrumento. Cuide da sua família. Cuide das suas crianças. Estabeleça esse padrão dentro delas. Ensine a amar ao Senhor. Cuidado que a agenda do diabo está sendo cumprida sutilmente, malignamente. As seduções estão aí. As deformações e deformidades estão aí. Mas que não tenha poder sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre aonde Deus te plantou. Deus te plantou num lugar para você crescer. Você não é um bonsai que foi plantado num vasinho e que não tem como crescer. Viu? Você foi plantado num lugar que você tem condições de crescer e se tornar uma árvore extremamente frutífera e produzir outros da espécie. Tem sido plantadas sementes em você que te dá condições de formar outros da mesma espécie. Outros da mesma espécie. Esse é você. Fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo em todo o teu coração. Fale com o Espírito Santo e diga ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo, a cumprir com o propósito de Deus na minha geração. Me ajude, Espírito Santo, a formar outros da mesma espécie. Peça ao Espírito Santo. Querido, você tem que crescer. Você tem que avançar. Deus quer te usar para coisas estrondosas. Deus quer te usar para mudar padrões. Para mudar padrões, comportamentos. Para mudar lugares e pessoas. Se cada vez que nós vermos algo errado, nós fugirmos, está errado. Não é para você fugir,
É para você se levantar ali como um ponto de luz para mudar aquele lugar, para mudar aquele padrão, aquela cultura. É você. É você. E você pode. Dê liberdade ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo para tomar a tua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo. E deixa o Espírito Santo te levantar com poder. O menor seria como Davi. Está falando de um espírito, está falando de uma unção. O menor seria como Davi, então você pode ser maior. Você pode ser maior em força, unção, sabedoria, poder. O menor seria como Davi. O menor. O menor. É esse espírito. Nós somos um modelo, um padrão. Lembre-se do arquétipo. Está cheio de exemplos na Bíblia do que não se deve ser, de comportamentos que não se deve ter, mas está cheio de exemplos. E que nós sejamos esse modelo. O modelo a ser imitado. O modelo a ser seguido. Aí está o segredo para uma vida vitoriosa. Que a palavra penetre o teu coração, que a palavra penetre o teu espírito, que você se torne irreconhecível. Nós temos falhas, mas o problema, sabe qual é o grande problema? O problema não é você ter falhas, é você não trabalhar essas falhas, é você querer esconder essas falhas e esses erros. Aí que está o problema. Todos nós temos falhas, todos nós erramos, mas nós não vamos continuar empurrando isso para debaixo do tapete e dizendo eu sou esse mesmo. Não! O problema está em não trabalhar isso, em não mudar isto. Não é termos erro, é não trabalharmos os erros. Esse é o problema. Você tem que ter medo disso. Não é dos outros ver os teus erros, não é dos outros ver as tuas falhas. Você tem medo, tem que ter medo de não trabalhar esses erros e medos. É de não trabalhar essas falhas, é de não mudar esse comportamento, é de não mudar nunca. Esse tem que ser o seu medo. Esse tem que ser o seu medo. Não é medo dos outros ver quem você é medo de continuar sendo quem você é. Não. Esse deve ser o nível. E Deus quer derramar essa unção sobre a tua vida, esse poder, para que o menor de vocês seja como Davi. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Você foi plantado para crescer. E você foi plantado num lugar para que você possa dar muito fruto. Então dê fruto. Deixa Deus te usar com poder. Deixa Deus te usar de forma extraordinária, gloriosa. Deixa Ele cumprir o propósito dEle na sua vida. Aleluia. Fala, Espírito Santo. Faça a obra que só o Senhor pode fazer, a mudança que só o Senhor pode fazer, as transformações que só o Senhor pode fazer. Faça, Espírito Santo. Faça, Espírito Santo, faça. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Levanta modelos, padrões aqui. Aleluia. Deixa Ele cumprir. Deixa Ele cumprir.
Aleluia. Isso, diga a Ele, eu vou te obedecer, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A capacidade que falta Ele vai lhe dar, a unção, o poder Ele vai lhe dar, o poder para fazer, para ser luz, para estabelecer culturas, mudar padrões. Aleluia. Você muda a cultura, você muda padrões, você estabelece novos padrões. O padrão do reino, o padrão de moralidade, de caráter, de personalidade, de verdade, que o Espírito Santo coloque em você. Nós vamos, Senhor, nós vamos, Senhor, nós vamos te obedecer, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Ô Espírito Santo, nós não temos medo dos outros ver as nossas falhas, os nossos erros. Não, não é isso. É de não trabalhar essas falhas, é de não mudar o que precisa ser mudado, de não corrigir e tratar o que precisa ser tratado, é de não mudarmos, não crescermos. É isso, Senhor. Que nós possamos ser uma espécie de Davi, que a nossa história seja o resumo da vida de Davi. Cumpriu com o propósito de Deus em sua geração, serviu em sua geração e adormeceu, e agora vive eternamente. Que lindo, que essa seja a sua história. Cumpra com o propósito de Deus na tua vida, sirva na sua geração. Essa é uma história extraordinária. Sirva na sua geração, sirva.